Como o senhor vê os livros digitais que estão vindo com tudo? Esse é um mundo fechado para mim. Se os senhores prometerem não contarem nada para ninguém, eu vou contar ao senhor. Eu escrevo ainda em máquina de escrever. Não sei o que é computador. As pessoas telefonam, professor, qual é o seu e-mail? Eu não sei o que é isso. O senhor tem fax? Eu não sei o que é. Comigo não adianta perguntar coisa moderna, eu sou um homem do passado. Eu estou encalhado no passado. Como é que o senhor vê a cobertura jornalística hoje sobre literatura? Como o senhor vê a cobertura jornalística sobre literatura? Uma vez que... Conheço muito pouco. Eu, para falar a verdade, eu sempre fui mau leitor de jornal. Todas as manhãs eu dou uma olhada rápida na Folha de São Paulo só. E como o senhor define uma boa crítica literária hoje? Porque o senhor se enveredou por... Como o senhor define uma boa crítica literária? Não, isso não tem definição. A boa crítica literária é a crítica que é boa. Agora, quando eu leio artigos de jornal, por exemplo, sobretudo coisa universitária, é muito boa a crítica brasileira. Eu admiro muitos jovens críticos brasileiros. Eu tive, inclusive, a sorte extraordinária, questão de pura sorte, de reunir em volta de mim um grupo dos melhores críticos do Brasil. Eu tenho a impressão que isso acontece. Eu tenho amigos que não têm, em volta dele não se juntou. Eu tive a sorte de ter como, os senhores vão ver hoje à noite, um deles que é o Zé Miguel Wisnik. São os meus filhos. Eu costumo dizer sempre com muita sinceridade que a coisa mais importante que eu fiz na vida foi ter em volta de mim o grupo de jovens que eu tive. Isso foi a contribuição maior que eu dei para a cultura brasileira e para a Universidade de São Paulo. No jornal. Mas sobre quem Augusto Maia escrevia? Grande crítico. Escrevia sobre Pirandello, Dostoiévski, Marcel Proust, Machado de Assis, Cervantes, Camões. Ele está jogando certo. Aí não tem problema de avaliação. Ninguém vai avaliar Cervantes sem Machado de Assis. O Álvaro Lins toda semana arriscava a reputação dele. Agora, os dois tipos de crítico havia naquele tempo de muita qualidade. Eu tive essa sorte, repito, tive essa sorte extraordinária de ser um jovem crítico. Me deram o rodapé crítico de um grande jornal de São Paulo quando eu tinha 25 anos de idade, 24 anos. No meio desses grandes críticos. E era um momento de grande literatura. Eu pude fazer artigos falando sobre o aparecimento de Terra do Sem Fim, de Fogo Morto, de Sentimento do Mundo, Carlos Drummond de Andrade. Escrevi o primeiro artigo no Sul sobre João Cabral de Melo Neto, que ninguém sabia quem era. O próprio João Cabral não ficou sabendo do meu artigo, ele me contou. Anos depois, o Drummond falou para ele, tem um artigo, o Antônio Cândido falou assim, eu não sei. A gente arriscava. E aí, isso acabou. Isso acabou. Quer dizer, hoje a crítica é uma crítica muito importante, a crítica universitária. Eu acho a crítica universitária brasileira, esse é o que eu conheço, sempre é minha paróquia. Eu acho excelente. E admiro muito essas novas gerações de críticos, que são críticos muito eruditos. Mas o espaço público de discussão na imprensa... Isso caiu muito. Ele tirou. Cada época com o seu perfil. Cada época com o seu perfil. E a crítica universitária se arrisca menos então, professor? Nada. Nada, né? Nada. Ela se arrisca só se é bom ou mal o que ela escreveu, mas não o juízo já está feito. Ninguém vai fazer uma tese universitária sobre o jovem escritor Pedro de Araújo de Paraty, que escreveu um poema épico em Paraty. Ninguém. Ele vai fazer a tese dele sobre já. Mas a crítica então é excelente, mas não se arrisca. Não é tarefa dela se arriscar, não é que seja mal, não é tarefa dela. Inclusive, na universidade houve sempre a seguinte tradição, no Brasil e fora. Não se escreve sobre autor vivo. Eu me lembro do professor Fidelino de Figueiredo, um grande crítico português, foi professor em São Paulo, dizia, enquanto um autor está vivo, ele pode mudar. Portanto, o professor universitário não tem meios para fazer um juízo definitivo sobre ele. Eu fui professor da Universidade de Paris, 2 anos, e lá aprendi
fui professor lá de 64 a 66, que o primeiro autor moderno sobre o qual se deu curso na Sorbonne foi Guillaume Apollinaire, que tinha morrido em 1918. E uma senhora, as mulheres são sempre mais ousadas, uma senhora resolveu, Marie-Jeanne Dury, deu um curso ao Apollinaire. Mas como? Esse senhor morreu só faz 30 anos. Compreende? A universidade estuda o seguro. Agora, hoje em dia, mudou. Quando eu fui ensinar literatura na Universidade de São Paulo, pela primeira vez, eu dei um curso sobre teoria do romance, teoria da poesia, e que eu usava Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque havia editora do autor, que tinha publicado esses autores, porque não havia, inclusive, os livros dos autores modernos. Então, na Universidade de São Paulo, até eu chegar lá, o último autor estudado era Luiz de Azevedo. É o mais recente, porque ainda não estava consolidada a visão. Como é que eu vou transmitir para os meus alunos uma visão de um autor que não está consolidado? Isso acabou. Depois, a minha mulher deu o primeiro curso sobre modernismo na Universidade de São Paulo. Depois a coisa mudou. Os jovens hoje só querem fazer tese sobre autores atuais. Sobre a Lígia Fagundes Telles, tem 40 ou 50 teses. Mudou. Agora é difícil falar para os rapazes, não, estude Machado de Assis, não, isso é muito velho. Estude Tomás Antônio Gonzaga, agora eu quero autor atual. Mudou, está um pouco exagerado, mas é uma conquista. Quer dizer, a universidade está aplicando os métodos de pesquisa erudita, pesquisa à atualidade, isso é muito bom. Cada época tem o seu perfil, não é melhor nem pior. O professor, aproveitar essa chance rara para desviar um pouquinho e perguntar uma coisa. O senhor foi um dos fundadores do PT. Como o senhor vê esse momento político brasileiro? Não estou aqui para falar de política nem do PT. O senhor fala só, o senhor não me provoque que eu não cedo, sou cândido, mas não cedo a provocação. Projeto político também, de transformação do país. Você acha que esse tipo de ambição faria algum sentido hoje ainda? Não sei. Eu fui ainda de uma geração muito engajada, como se dizia. Nós achávamos que era obrigação do intelectual participar da política. Eu participei. Não gosto de política e não tenho nenhuma vocação política. Mas na minha geração havia essa ideia, talvez não fosse correta, porque o intelectual tinha obrigação de participar politicamente. E eu participei também. Começamos em pequenos grupos clandestinos no tempo da outra ditadura, a ditadura do Estado Novo. Mas às vezes se diz que a literatura hoje perdeu importância cultural e por isso até participa menos das questões maiores do país. Pode ser, isso já não é mais o meu mundo. Eu insisto com os senhores, eu só posso dar resposta sobre o passado. Eu sou uma pessoa de temperamento conservador. De maneira que os bigodes ainda, assim, desse jeito. Os jovens usam barba, ruins. Ele era uma força da natureza. Os era com personalidade, eu vou procurar fazer sentir hoje à noite. Era uma coisa fantástica. O Oswaldo era sempre inesperado, né? Saiu agora recentemente um livro muito interessante que eu estou lendo, são as memórias do Rubens Borba de Moraes. Pegaram pedaços de manuscrito, montaram um livro muito interessante. E ele fala sobre o Oswaldo. Ele conta, por exemplo, o Oswaldo, chegando da Europa nos anos 20, o Oswaldo era muito rico naquele tempo, era riquíssimo. Então o Oswaldo chegando da Europa, com paletó azul celeste, calça cor-de-rosa, gravatas e camisas de um camiseiro francês, o mais luxuoso do mundo, Surcat, de cores berrantes. Ele desembarca em São Paulo e ia tranquilamente pela rua. Imagina o susto que naquele tempo as pessoas andavam de azul marinho, ou de branco ou de cinza. O Oswaldo estava tranquilamente ali com a calça cor-de-rosa dele. Era um homem diferente. Como é que ele reagia a essa mitologia que o cercava, essas histórias que falavam sobre ele? Achava graça. Ele achava graça, porque talvez até ele achasse pitoresco. Mas o que se inventava do Oswaldo era incrível. Mas é uma personalidade que requeria invenção, porque ele era
fantástico. Né? Agora, era um homem, ao mesmo tempo, na conduta, velho estilo. Ele tinha, Oswaldo tinha uma coisa que, os senhores são todos muito moços, não viram falar nisso, chamava-se, ele tinha educação pré-guerra. Falava-se em francês, avant-guerra. Falava-se muito. Porque antes da guerra de 14. Antes da guerra de 14. Era uma educação completamente diferente. Oswaldo era educadíssimo. Cortesia, as fórmulas. Para dar uma ideia do senhor que era essa educação, minha avó, a família da minha mãe é do Rio. Minha avó dizia assim, o último homem bem educado do Rio de Janeiro é o Dr. Coelho Lisboa, porque para cumprimentar uma senhora. Quer dizer, nesse tempo se encontrava uma senhora, tirava o chapéu, fazia assim. O Dr. Coelho Lisboa parava e fazia assim. Então minha avó dizia, essa é a educação antes da guerra de 14. O último homem bem educado do Rio de Janeiro é o Dr. Coelho Lisboa, porque para cumprimentar uma senhora. Na Rua do Ouvidor, o Oswaldo era desse tipo. Ele recebia na casa dele com uma cortesia, gostava muito de dar almoço. Às vezes estava sem dinheiro, acabava o dinheiro dele. Recebia o dinheiro, dava um grande almoço, com vinhos franceses, chamava o cozinheiro. Ele era de uma cortesia, de uma polidez, compreende? Assim, diante da guerra, que é como ele foi educado. Mas isso se manifestava apenas... Pisava o calo dele, aí a fera soltava. Né? Mas essa educação diante da guerra se manifestava apenas no trato, não nos livros. Maneira de cumprimentar, maneira de andar, maneira de receber a pessoa, de retribuir. É uma coisa que acabou completamente. Né? Hoje, como minha filha me chamou a atenção, um dia disse, papai, você notou que na rua as pessoas não desviam mais? Eu vou andando, se eu não desvio, já bate em mim. Isso é bem depois da guerra já. Professor, o senhor está prestes a fazer 93 anos e parece que tem menos de 70. Eu respondo como o Fernando Henrique. Prestes a fazer 94? 93. Prestes a fazer 93. Não, porque alguém me corrigiu, disse que prestes... Eu achei que era 94. Não, prestes a fazer 93. O Fernando Henrique Cardoso fez 80 anos outro dia. Ele foi meu aluno, é muito meu amigo. Então disseram, o repórter, o colega do senhor perguntou, o senhor faz 80 anos, isso é intriga do PT. Mas o senhor qual eu sei que é uma pergunta tola, mas é inevitável, porque existe alguma fórmula, receita para estar tão bem na cidade? Existe. Bons gens. É, né? Mas